E nós estamos aqui, nós estamos lendo a Bíblia Sagrada, nós estamos aqui no livro de Gênesis. Vamos ver, né, até quando Deus vai deixar, quando que vai ser assim, qual o momento que eu vou parar aqui, né? Sei o que acontece na nossa vida, o que vai acontecer de segundo após segundo. São segundos diferentes. Não sei se eu vou estar viva hoje até mais tarde. Não sei se eu vou estar. Só Deus Jeová sabe. Se eu vou estar com saúde, se eu vou vender, se eu não vou vender. Tudo depende de Deus, né? Mas eu quero aprender enquanto eu estiver viva. Gênesis. Eu já li a Bíblia, igual eu falei pra vocês, mas não foi assim tão profundamente, sabe? Nós lemos no capítulo 49 ontem, que é esse vídeo abaixo, até o versículo 33, do 1 ao 33 do capítulo 49. Assim, Jacó barra Israel terminou de dar instruções aos seus filhos. Então, Jacó barra Israel recolheu os pés à cama e deu seu último suspiro e foi reunido ao seu povo. O último suspiro quer dizer morreu. Ele morreu e aí ele foi reunido ao seu povo que já estava morto. Ah, ele foi enterrado naquela hora, Luciana? Não foi enterrado não. Ele morreu. Eu não sei o que significa esse reunido ao seu povo. Porque ele morreu e no versículo 33 do capítulo 49 está dizendo que ele foi reunido ao seu povo. Jacó, que o nome foi trocado para Israel. Ele era pai de José, pai de vários filhos, e Benjamim, Simeão, Judá, muitos outros. Ele, na hora que ele morreu, ele foi reunido ao seu povo. Eu não sei o que dizer que ele foi reunido ao seu povo, porque quer dizer de pessoas que já morreram da família dele, só que ele não tinha sido enterrado ainda. Ele tinha acabado de dar o último suspiro e morrer, e foi reunido ao seu povo. Eu não sei dizer o que significa isso. Se ele encontrou com essas pessoas, se a alma dele encontrou, se alguma coisa da alma. Eu não sei o que significa isso. Reunido ao seu povo assim que ele morreu, antes de ser sepultado. Vamos aqui no capítulo 50 de Gênesis. Então José se lançou sobre o seu pai, né? Viu que o seu pai tinha morrido. Ele se lançou, abraçou seu pai ali na cama, chorou abraçado com Jacó barra Israel, seu pai, e o beijou. Versículo 2. Depois disso, José deu uma ordem aos seus servos, os médicos, que embalsamassem Jacó barra Israel, viu? Existia médico em Gênesis, já existia médico. Ah, Luciana, porque Deus vai curar, não precisa de ir no médico, eu posso parar de tomar os meus remédios. Gente, não existe. Se existia médico nessa época aqui, de Faraó, que era Deus que conversava com os profetas, Deus permitia as coisas acontecerem, para que você vai negar médico? Se ele estudou para isso. Estudou para isto. Então ali no Egito tinha médicos como hoje tem médicos, e tem pessoas ainda que infelizmente acreditam que você vai ser curado porque Deus vai te curar e você pode parar de tomar os remédios, ou que uma folhinha daquela ali vai te curar e você precisa parar de fazer quimioterapia, viu? Não é assim, gente. Assim que Jacó morreu, José, o seu filho, chamou os médicos e chamou pessoas para embalsamar o seu pai Jacó barra Israel. De modo que os médicos, no capítulo 50 de Gênesis, o começo da Bíblia diz, os médicos embalsamaram Israel, que o nome dele nasceu como Jacó, mas quando ele lutou com aquele homem, que ele disse que ele viu face a face a Deus, lutou com Deus da mesma forma, lutou com o homem, ele
mudaram, perguntou qual é o seu nome, Jacó. Não, seu nome daqui pra frente, como você ganhou de nós, né? Você ganhou o nome de Israel. Seu nome agora vai ser Israel. Versículo 3. E levaram 40 dias inteiros. Pensa, mais de um mês, gente, fazendo isso, embalsamando Jacó barra Israel. Pois esse é o período necessário, 40 dias, para o embalsamento. Nossa, 40 dias para embalsamar a pessoa, né? Deve ser indo devagar, né? E os egípcios continuaram a chorar por Jacó barra Israel durante 70 dias. Tinha que chorar. Não tinha mais lágrima não, mas tinha que chorar 70 dias pelo pai de José. Porque primeiro era o faraó, segundo era José. Que o faraó deu até o anel dele, porque José ele tomava conta de toda a região do Egito. E tudo que José fazia, por ele ter prometido a Abraão ao seu avô, e Isaac, né, ter abençoado Jacó no lugar de Esaú, tudo que ele fazia, Deus fazia com que desse certo. Então as pessoas tinham que chorar 70 dias pelo pai de Jacó barra Israel, e os médicos demoraram, procurem os médicos que estudaram, os médicos lá em Gênesis, embalsamaram Jacó barra Israel por 40 dias. Essa era naquela época, para embalsamar uma pessoa, demorava esse tanto de tempo. Não sei, falaram comigo que embalsamar tira todos os órgãos da pessoa, né? Versículo 4. Quando se passaram os dias de luto por Jacó barra Israel, José, seu filho, disse à corte de Faraó: se eu achei, Senhor Faraó, favor aos seus olhos, tipo assim, se o senhor gosta de mim, se o senhor gosta de mim, senhor Faraó, se eu fiz alguma coisa para ajudar o Senhor, levem a Faraó esta mensagem. Versículo 5. Quando se passaram os dias de luto por Jacó barra Israel, José disse à corte. Aí não disse ao faraó, disse à corte, as pessoas que trabalhavam para Faraó: se eu achei favor aos seus olhos, fala isso para Faraó. Levem a Faraó esta mensagem. O corte que trabalha para o faraó, pessoas da corte que trabalhavam para o faraó, levem essa mensagem. Se eu fui um bom rapaz, se vocês me viram com bons olhos, se vocês viram que eu fiz coisa boa para vocês, ou pessoas da corte, levem esta mensagem ao faraó, porque ele não estava lá, ele estava em Gósen, eu acho, que era ali perto do Egito, ele não voltou para o Egito. Versículo 5 do capítulo 50 de Gênesis. Meu pai, Jacó barra Israel, me fez prestar um juramento a ele. Ele disse: veja, José, eu estou morrendo, meu filho. Você deve enterrar-me na minha sepultura, da minha família, lá em Canaã, que escavei na terra de Canaã. Mas não foi ele que escavou, foi Abraão, que comprou ainda. Por favor, deixe-me subir para enterrar meu pai. Ele pediu para Faraó: deixe-me para Canaã, subir para Canaã para enterrar meu pai, Jacó barra Israel. E depois disso, depois que eu enterrar meu pai junto com os familiares dele, lá na sepultura em Canaã, deles, da família dele, eu voltarei. Versículo 6. Faraó respondeu: vá, José, enterre seu pai Jacó barra Israel, assim como ele o fez jurar. Juramento tem que ser cumprido. Versículo 7. Assim, José subiu para a terra do seu pai, que é a terra de Canaã, e todos os seus servos, os servos de Faraó, foram com José. Os anciãos da corte do faraó e todos os anciãos da terra do Egito foram com José também, porque José primeiro era faraó, segundo era José. José tinha feito, né? Ali não foi José, mas Deus fez com que José fosse bem sucedido em tudo que ele fazia.
Então, ele deu muito dinheiro, muitas terras para Faraó. E ele falou assim: olha, anciãos, eu quero que vocês vão com José para enterrar o pai dele lá em Canaã. Versículo 8: também todos da casa de José, como os seus irmãos e os da casa de seu pai, deixaram somente suas crianças, deixaram suas ovelhas ali no Egito, seus bois na terra de Gósen, perto do Egito, deixaram seus carros, no versículo 9, cavaleiros, e foram com ele, com José, para enterrar o seu pai, Jacó barra Israel, na terra de Canaã. Versículo 10. Chegaram então a Eira de Ate, que fica na região do Rio Jordão, e ali realizaram uma grande e amarga lamentação. E ele guardou luto por seu pai, José, durante 7 dias naquele lugar. Lamentação, né? O que é lamentação? Choro, se lamentando pela morte do pai, oração, né? Louvor. Ele ficou ali por 7 dias ali, perto do Rio Jordão, junto com seus irmãos, junto com os anciãos da terra do Egito. Eles realizaram uma grande e amarga lamentação. E José guardou o luto por seu pai durante 7 dias. Versículo 11. Os habitantes daquela terra, qual terra? Atade, os cananeus, viram a lamentação do povo de José na eira de Ate e exclamaram: esse é um grande luto para os egípcios. É por isso que o lugar que fica na região do Jordão foi chamado de Abel Misraim. Versículo 12. Então seus filhos lhe fizeram assim como ele os havia instruído. Os filhos de Jacó fez tudo que Jacó pediu para Israel, para enterrar ele junto com a família dele, na sepultura da família dele, na terra dele, Canaã. Versículo 13. Os filhos de José os transportaram Jacó. Os filhos de Jacó transportaram Jacó barra Israel para a terra de Canaã e o enterraram Jacó barra Israel na caverna do campo de Macpela, o campo em frente de Manré, que Abraão, o seu avô, havia comprado de Efron, o hitita, como propriedade para servir de sepultura, qual nós fazemos hoje em dia. Versículo 14. Depois de enterrar seu pai, José voltou ao Egito com seus irmãos e todos que tinham ido com ele enterrar seu pai, que foi os anciãos, que Faraó falou: vai com José, dá força para José, lamente, chore, entendeu? Pela morte do pai de José, Jacó barra Israel. Versículo 15. Vendo que seu pai havia morrido, os irmãos de José disseram: pode ser que José guarde rancor de nós, e ele, José, nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos no passado, de vendê-lo, de querer matá-lo. Versículo 16. Por isso, os irmãos de José mandaram dizer a José lá no Egito: José, o seu pai, deu a seguinte ordem antes de morrer. Versículo 17, isto é, o que devem dizer a José. Vocês devem dizer isso a José. Vocês vão lá, procura José no Egito, ali no palácio do faraó, e fala que o meu pai, antes de morrer, mandou dizer essas palavras. No versículo 17 do capítulo 50, isto é o que devem dizer a José. Eu lhe imploro, José, por favor, perdoe a transgressão de seus irmãos e o pecado que eles cometeram ao fazer-lhe tanto mal. Agora, por favor, perdoe a transgressão dos seus servos, dos seus irmãos, os servos do Deus do seu pai, Isaque e Jacó barra Israel. E José chorou quando falaram com ele. Mas eu acho que é mentira. Acho que o pai dele não falou nada disso, estavam se protegendo, como as pessoas falam mentira para se proteger, né? Versículo 18. A seguir, vieram também os seus irmãos e se prostraram, se ajoelharam diante de José e disseram: José,
meu irmão, aqui estamos como seus escravos. Pode nos fazer de escravos. Nós tentamos matar você, nós vendemos você, nós fizemos mal a você. Hoje você é um grande homem. Você tem muito poder na política aqui do Egito. Primeiro é Faraó e segundo é você. Versículo 19. José olhou para os seus irmãos e disse: Não tenham medo, irmãos. Será que eu estou no lugar de Deus? Eu não estou no lugar de Deus. Como que eu posso fazer vocês de escravo, sendo que eu não sou Deus? Eu não vou fazer nada com vocês, eu não sou Deus. Versículo 20. Embora vocês, meus irmãos, quisessem me fazer todo aquele mal no passado, Deus quis que as coisas acabassem bem e que muitas vidas fossem preservadas, e é isso que Ele está fazendo hoje. Deus Jeová fez isso. Ele está no capítulo 50, no versículo 19, 18 e 20 de Gênesis. Ele explicou para os seus irmãos: meus irmãos, não tenham medo de mim, José, não. Por causa de que vocês quiseram me matar, me venderam para a terra do Egito. Sabe por quê? Será que eu sou Deus? Eu não sou Deus. José não era Deus, ele sabia que não era Deus. Então tem muitos homens hoje em dia que pensam que eles são deuses, né? Aí eu faço acontecer. E assim, eu vi uma mulher aí, menino, que ela tá fazendo aí umas adivinhações. Aí eu esqueci o nome desse tipo de gente. Eu esqueci o nome dela, vidente. Isso, vidente. E ela fala assim: eu posso mudar. Não, meu filho, você não pode mudar. Só Deus Jeová que pode mudar. E José, que era protegido de Deus, ele falou assim: quem sou eu? Eu não sou Deus, meus irmãos. Eu não sou Deus para fazer alguma coisa contra vocês, não. E ele falou assim, olha, no versículo 20, embora vocês, meus irmãos, quisessem me fazer mal, eles tentaram, né, eles venderam José, tentando fazer mal para José, tentou matar. Aí mudaram de ideia, porque o irmão dele mais velho, o Rubem, falou para não matar, falou que era para colocar na cisterna. Aí eles venderam por moedas de prata o irmão. Por mais que aconteceu aquilo, foi permissão de Deus. Ele quis falar para eles, foi permissão de Deus. Aconteceu isso porque Deus quis que acontecesse. Versículo 20 do capítulo 50, José explica para os seus irmãos, quando eles falaram: aqui estamos como seus escravos. José, no versículo 19, disse aos seus irmãos: não tenham medo, meus irmãos. Será que eu estou no lugar de Deus? Quem sou eu para fazer vocês de escravos? Quem sou eu para julgar vocês? O que aconteceu lá no passado, que vocês me venderam aí? E por tudo que eu passei. Versículo 20. José disse: embora vocês, meus irmãos, quisessem me fazer o mal, Deus quis que as coisas acabassem bem e que muitas vidas fossem preservadas. E é isso que ele está fazendo agora, hoje, neste momento. Deus Jeová. José, ele foi humilde para dizer: eu não sou nada, gente. Quem faz isso é Deus. E o que aconteceu comigo no passado, todo aquele sofrimento que eu passei, foi permissão de Deus para que hoje acontecesse isso. Vocês não estão vendo? Vocês não estão conseguindo enxergar isso, mas eu consigo enxergar que foi Deus que fez. Deus permitiu com que vocês me vendessem. Deus permitiu que eu passasse por todo o sofrimento, passasse pela prisão, que eu fosse acusado sendo inocente, passasse muitos anos na prisão. Por causa de quê? Porque era permissão de Deus para que futuramente acontecesse o que está acontecendo agora. Então, às vezes você não entende. Às vezes você fala: meu marido me largou, ele me deixou por outra pessoa. Deus está te livrando, Deus está te mostrando, Deus está te ajudando. O que vai acontecer lá na frente você não sabe, porque é Deus que manda. Igual aconteceu comigo há 11 anos, 10 anos atrás, 11 anos atrás, 11 anos atrás eu fui demitida do emprego que eu estava há mais de 20 anos nele. E eu fiquei igual José, chorando, gritando, blasfemando, e gritando, chorando. E hoje eu cuido da minha mãe com Alzheimer, entendeu? Hoje eu tenho meu brechó. Hoje Deus começou a mostrar para mim: Luciana, você saiu daquela empresa, foi demitida. Todas aquelas pessoas que falaram de você, que fizeram acontecer com que você fosse demitida, essas pessoas
elas te ajudaram, porque era que eu queria que acontecesse, que futuramente você cuidasse da sua mãe, porque os seus irmãos não poderiam cuidar, que você desse todo o carinho, todo o amor, da comida na boca dela, fizesse essas coisas que ela gosta, se importasse com ela, que porque eu mais a minha mãe, nós tínhamos um atrito muito grande. Nós não éramos amigas, nós tínhamos um atrito e Deus quis que aquilo mudasse. Então, assim, eu vi que ele quis que lá no futuro, depois de 7 anos, ele me mostrasse, olha, eu te tirei aquele emprego e permiti que aquelas pessoas ficassem contra você, não foi por causa deles, não, foi porque eu queria o melhor para você, eu queria que você ficasse em casa, eu queria que trabalhasse num negócio que fosse seu, mesmo que fosse pequeno. Eu não queria mais ver você humilhada, eu não queria mais ver você cansada, deprimida, eu queria ver você junto com a sua mãe. Você teria que cuidar da sua mãe, porque os seus irmãos não poderiam cuidar. Então hoje estou aqui. Então tudo, às vezes você está lamentando, ai meu marido me deixou, foi para amante. Meu Deus, Deus está sabendo o que Ele está fazendo e futuramente você vai enxergar com seus olhos e talvez hoje você não enxergue. Tem muitos homens que eles vão para amante e ficam com a esposa, ficam com as duas e Deus está mostrando para você, olha, esse camarada não presta. Ele vai ficar com você e vai te trair pelo resto da vida. Ele vai ter uma vida com você abusiva, vai diminuir você. Gente, ontem eu vi um caso bem louco, tá? Meu Deus do céu. Foi no canal do Beto Ribeiro, gente. Nossa, foi aqui em Minas Gerais, no interior de Minas Gerais, que aconteceu uma tragédia horrível, aonde o marido, né, o ex-marido, matou a ex-mulher com 47 facadas, matou a mãe dela com várias facadas também, não me lembro quantas, porque eu não quero mentir. E ele depois se enforcou. E era um homem que era agressivo, era um homem que xingava ela, um homem que gritava com ela, um homem que traía ela com todo mundo. Diz que tinha 3.000 mulheres na cidade, ele traía com as 3.000 mulheres, e as mulheres ainda da cidade de Minas Gerais fazia chacota com essa mulher, com a esposa dele, que ele conheceu aos 15 anos de idade, e com 30 ela continuava com ele, e ele fazia as coisas, alienação parental. O que é alienação parental, Luciana? Falar mal da mãe para os filhos. Diz que ele era um bom pai, mas era um péssimo marido. Batia nela, colocava ela para baixo, falava que ela era feia, que as outras mulheres eram bonitas. Ele traía ela demais, as outras mulheres faziam chacota da cara dela. E nisso que ela saiu do relacionamento, arrumou um namorado, ele ficou doido e falou que não queria que ela namorasse, e ela continuou namorando. Ela conseguiu um emprego depois, porque antes ela não trabalhava, vivia sob a submissão dele. Mulheres, viver sob a submissão de um homem é muito ruim, porque você vai achar que você não tem saída. Sabe aquele emprego que você está há muitos anos nele, que você está acostumada, aí de repente você fala assim, eu achava assim, meu Deus, eu fui demitida desse emprego, será que eu vou conseguir outro? Será que se eu sair, eu não estava feliz lá, será que se eu sair eu vou conseguir outro emprego? Então você fica com medo de você não conseguir dinheiro para se manter. Só que nós temos que orar a Deus, nós temos que clamar a Deus, porque às vezes eu estava morrendo, gente, naquela empresa. Eu estava com uma depressão tão profunda que o doutor Sandro, psiquiatra de Uberaba, ele me deu um afastamento médico, falou, você tem que sair de lá. Enquanto eu te dou afastamento médico de 3 meses, você sai de lá e arruma outro emprego. Ganhe menos, mas ganhe vida, entendeu? E eu não fiz isso, fui demitida. Fui enganada pela médica do trabalho, falando que não era para mim entrar com o meu afastamento, que estava na mão dela, né, meu afastamento médico do doutor Sandro, psiquiatra, acho que é de Uberlândia, Uberaba, e ela me enganou. A médica do trabalho me enganou para ajudar a empresa, gente. Eu que sou uma pessoa que tem menos dinheiro do que a empresa, entendeu? Então, assim, tudo isso, eu sei que essa médica vai pagar por tudo que ela fez. Eu sei que Deus não vai deixar ela impune. Eu sei que Deus viu que ela me enganou para beneficiar uma pessoa mais rica, uma pessoa muito rica, milionária. Eu sei que ela vai pagar.
Em nome de Jesus ela vai pagar, porque eu oro para ela pagar. Porque eu estava doente, eu estava com afastamento médico nas mãos. O médico podia ficar 3 meses, enquanto isso você procura outro emprego. Você está doente, você ficou doente naquela empresa. Você ficou doente ali. Eles não poderiam me demitir, porque pessoas doentes, grávidas, não podem ser demitidas. Você pode ir na justiça que eles têm que restaurar você, ou você pode ficar em casa, eles te pagando o seu salário. Então, assim, coisas acontecem que aconteceram no passado, acontece hoje em dia. Então eu sei que tudo isso, todo aquele sofrimento, a minha raiva daquela doutora, sabe? Daquela médica do trabalho, de ela sabia que eu era uma pessoa simples, de não ter me ajudado, ter me jogado lá no poço fundo do inferno. Eu vivi um inferno porque as pessoas que eu ajudei, que eu compreendia, que eu tentava compreender, me colocaram também no buraco para me matar. Achando que se eu perdesse o emprego eu ia morrer, viraram as costas para mim, não conversaram mais comigo. Então, gente, isso, depois de 10 anos eu percebi que Deus estava fazendo aquilo, que já tem mais de 11, 12 anos que eu saí de lá, que eles me demitiram, que Deus estava ali naquele momento e falou, não, eu vou te livrar. Acontecia um roubo nessa empresa. Se eu tivesse lá, poderia ter sido acusada inocentemente, eu era inocente e ter sido acusada, porque nunca os parentes dos donos são os que fazem. Então, assim, Deus foi me livrando e foi me mostrando, olha que eu te livrei, teve um roubo na empresa, eles iam falar que era você. Olha que eu te livrei. Tem lá uma pessoa, que é meu irmão, que ele é um homem obsessivo, um homem que acha que ele é maior do que o dono da loja, que ele humilha os funcionários, que ele pisa nos funcionários, que ele faz os funcionários de tapete, que ele quer ser bajulado pelas mulheres, ele quer que as mulheres assim sofram por ele, briguem por ele. É uma pessoa narcisista. Narcisista, ele é narcisista, aquele homem que coloca a mulher para baixo, que quer fazer ciúmes na outra mulher, que quer fazer uma mulher brigar com a outra, matar a outra, que quer que os funcionários fiquem bajulando ele, que ele se sente o dono. Mas eu estou orando a Deus para que Deus tire daquele lugar, porque ele faz muita maldade com muitas pessoas naquele lugar e os donos da loja ainda não conseguiram perceber quem ele realmente é, porque eles são narcisistas também. Então os narcisistas se dão bem com narcisistas, entendeu? Pessoas narcisistas. Pode procurar o que é narcisista aí. Então, no versículo 20 do capítulo 50, é muito importante você ler isso, onde José fala aos seus irmãos. Quando os seus irmãos falam que poderia ser escravo dele, porque sabia que ele guardava rancor. Ele não guardava rancor, porque ele entendeu que, embora vocês, meus irmãos, quisessem me fazer o mal, Deus quis que as coisas acabassem bem. Deus transformou o mal que vocês acharam que me estavam fazendo em bem. Olha onde eu estou, olha a minha posição. Estou bem diferente de vocês. Eu estou diferente do meu irmão. Eu estou diferente do meu primo. Eu estou diferente daquelas funcionárias que me enganaram. Eu tenho meu próprio negócio. Eu já estou com 10 anos no mercado de trabalho. Eu vou bem no meu negócio. Eu não estou milionária, mas eu consigo sobreviver. Eu não preciso ser humilhada mais. Eu não preciso puxar o saco mais. Eu não preciso bajular mais. Eu não preciso escutar que eu sou uma pobretona, que eu não posso andar de salto alto porque pobre não pode andar de salto alto, que pobre, eu não preciso ser mais assim, o patrão vir para o meu lado querer passar a mão em mim mais, porque eu tenho meu próprio negócio, eu sou dona desse negócio e Deus é dono desse negócio e Deus estava comigo o tempo todo. Hoje eu posso olhar minha mãe com Alzheimer, posso tratar ela bem, posso perdoar minha mãe de tudo que ela me fez, eu consegui perdoar, entender a minha mãe de tudo que ela me fez, senão eu não trataria ela tão bem. Então isso é tudo a vontade de Deus. Então no versículo 20 do capítulo 50, embora José disse para os seus irmãos, vocês, meus irmãos, quisessem me fazer o mal, naquela época, querendo me matar, me venderam aí como escravo, Deus quis que as coisas acabassem bem. O mal que vocês acharam que estavam me fazendo transformou em bem. E que muitas vidas fossem preservadas. E é isso que Ele está fazendo hoje, Deus está fazendo hoje. Versículo 21. Agora não tenham medo, meus irmãos, disse José. Eu continuarei a sustentar vocês de graça e as suas crianças também, meus sobrinhos. Assim
José consolou os seus irmãos com as suas palavras e os tranquilizou. Fica tranquilo, eu não vou fazer nada contra vocês, nem contra a família de vocês, porque eu entendo que foi Deus que fez tudo isso, transformou o mal que vocês queriam me fazer em bem, que é o que aconteceu comigo, né, gente? Eu tenho meu brechó, eu posso cuidar da minha mãe, eu consegui perdoar a minha mãe através, né, de ver que ela tem problemas, de cuidar dela, de querer mais para ela do que para mim, consegui ficar mais perto da minha filha que estava com problemas, eu não conseguia manter ali, né, trabalhando o tempo todo. Então Deus faz as coisas assim, e mostra a você que com pouco você consegue viver. Você não precisa daquele salário, daquele lugar, porque na verdade você vende a sua mão de obra e você vende às vezes sua mão de obra por 2 salários, como eu vendia, e que era assim, uma mão de obra muito pesada, sabe? Porque o dono da loja queria fazer sexo com você, tinha as investidas dele, os funcionários invejavam você e queriam seu lugar, que não era um lugar assim de destaque tanto, que eu ganhava só 2 salários mínimos, e queriam que você não fosse mais bonita. Teve meninas que falaram comigo, olha, quando alguém falar que você é bonita, fala que não, fala que você é casada, que você não pode receber elogio. Então, assim, você via inveja, você via ali o patrão colocando um funcionário contra o outro, colocando até parente contra o outro, mas Deus tá nesse lugar, Deus tá vendo, e alguma hora eles vão pagar por isso, né? Deus não deixa nada impune, não. Para você ver que no capítulo 50, no versículo 20 e 21, José consola os seus irmãos. Ele não foi consolado, eu fui vendido, meu marido me deixou para ficar com aquela piranha. Não, o meu irmão tirou meu emprego com meu primo que eu ajudei a entrar lá, entendeu? Eu orei a Deus naquele momento para meu primo entrar de novo, a Kelly, eu ajudei a Kelly 2 semanas, a Flávia, mas eu sempre falava para ela, sempre dei, sabe, ajudei ela a entrar lá. Gente, Deus permitiu, Deus mudou a minha história para melhor e transformou o mal que eles queriam me fazer em bem. Os donos da loja que não sabem os funcionários que ele tem, principalmente o Lucas, eles não sabem o funcionário ruim que eles têm dentro da loja, que adoece as pessoas, que fala assim, o dono da loja não manda nem na cama dele, vai mandar nessa loja aqui. Eles não sabem que por trás existem funcionários que odeiam eles, que fazem chacota da cara dele. A sobrinha mesmo fazia chacota da cara da tia, falava, minha tia é horrorosa mesmo, tem que tomar chifre mesmo. Sabe o que você vê aquilo tudo e fala, poxa, que mulher, essa dona dessa loja, ela deve ser infeliz, que ela nem sabe o que os parentes fazem mal para ela por trás e desejam o mal dela, né? Se a sobrinha deitou com o tio, né? Não sei, eu nunca vi. Mas eu vi ela falando, isso eu vi. Deus ouviu ela falando que a tia era horrorosa, ridícula e merecia um chifre mesmo e vários chifres. No versículo 22 do capítulo 50 de Gênesis, José continuou a morar no Egito. José e os da casa de seu pai continuaram morando no Egito ali. E José viveu 110 anos de vida. Ele viveu 110 anos vivo, gente, eu não quero viver esse tanto de tempo, não. 110 anos de vida José viveu. Versículo 23. José viu a terceira geração dos filhos de Efraim, o seu filho mais novo, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, seu neto Maquir, que era filho do seu filho mais velho. José os reconheceu como seus próprios filhos, os seus netos como seus filhos. Versículo 24. Por fim, José disse aos seus irmãos, irmãos, eu estou morrendo, mas Deus, sem falta, voltará a atenção para vocês, meus irmãos. Mesmo que vocês tenham querendo fazer mal para mim, me matar, e me venderam, Deus voltará a atenção para vocês, já que eu, José, estou morrendo. E certamente os levará, meus irmãos, para fora da terra do Egito, para a terra que jurou dar a Abraão, meu avô, a Isaque, meu bisavô, a Isaque, meu avô, e Jacó, o nosso pai. Versículo 25. Por isso José fez os filhos de Israel, que é o filho do pai dele, Jacó. Israel também chamava Jacó, lembra? Prestar um juramento. Jurem. Vocês têm que jurar
Diz-lhes: Deus sem falta voltará a atenção para vocês. Disse-lhes: José fez os filhos de Israel, filho de Jacó, seu pai, seus irmãos, prestar um juramento. Disse-lhes José: Deus sem falta voltará a atenção para vocês, meus irmãos, prometendo-me que levarão meus ossos para fora do Egito. Foi José, no versículo 25 do capítulo 50 de Gênesis. José não queria ser enterrado no Egito e ele pediu os irmãos dele, aqueles que venderam ele, para que os ossos dele fossem levados para aonde o pai dele estava enterrado. Levarão meus ossos para fora do Egito. Eu não quero ser enterrado no Egito. Eu não quero ficar aqui, os meus ossos enterrados no Egito. Eu quero ir para Canaã, aonde está igual Jacó pediu, aonde estão os meus parentes. Versículo 26. E José morreu quando ele tinha 110 anos de idade. Então mandaram embalsamar José, 40 dias para embalsamar, e José foi posto num caixão no Egito. Ele foi posto num caixão no Egito, gente. Ele não foi aí enterrado na terra de Canaã. Os irmãozinhos de José que promete e não cumpre também. Além de vender José, de querer o mal e Deus transformar o mal em bem, eles ainda não prometeram José que ia pegar os ossos de José e enterrar em Canaã. Não, deixaram José lá enterrado no caixão no Egito. Embalsamaram José 40 dias, porque acho que tira todos os órgãos, né? Então, gente, se alguém aí está passando por algum momento difícil da sua vida, se o seu marido te largou para ficar com a piranha, se por acaso se alguém fez você perder o emprego por inveja, porque queria o seu lugar, se a sua vizinha brigou com você por causa de um probleminha à toa, por causa de uma coisa assim que é ruim, se a sua vizinha fez assim algo com você mal, que te fez se sentir mal, pode ter certeza, lá na frente, Deus vai te mostrar que fez isso para mostrar quem é o seu vizinho, para mostrar quem é o seu marido, que ele ia continuar te traindo, ia continuar a ter uma relação abusiva com você, não ia ser seu parceiro. Se ele continua traindo o amante com você, é porque ele não presta mesmo, ele nunca vai prestar. E Deus está falando para você: minha filha, eu quero o melhor para você, eu quero um homem que te ama de verdade, eu quero um companheiro para você, eu quero um homem que fala bem de você, eu quero um homem que ajude você. Luciana, você foi demitida da empresa que você trabalhava mais de 20 anos, foi ajudado ali pelo seu irmão, pelo seu primo, pela Flávia, pela Kelly, por pessoas que você ajudou. Mas por quê? Pela Denise. Por quê? Porque Deus queria que você tivesse o seu próprio negócio. Porque Deus queria que você olhasse sua mãe com Alzheimer, que você desse carinho, que você perdoasse sua mãe por tudo que ela te fez, que você pudesse ficar deitado o dia todo assistindo um filme se você quisesse, porque a empresa é sua, você trabalha o dia que você quiser, que você parasse de ser humilhada pelas pessoas, pelos funcionários, pelos patrões, porque Deus, Ele faz as coisas, Ele transforma o mal em bem. E é essa a lição de hoje. Então não fica triste não, porque Deus transforma o mal em bem. É só você continuar orando, você exaltando Ele, glorificando a Ele, porque na verdade a sua família é Deus. O seu namorado, o seu marido, o seu filho, a sua mamãe, o seu papai, todo, o seu patrão, tudo é Deus. Você tem que colocar na sua cabeça que é Deus. É Deus que faz as coisas acontecerem, Ele transforma o mal em bem, e mais tarde que você vai ver, entendeu? Beijo.